Neste vídeo, estudaremos a importância da frequência relativa na comparação entre duas populações de tamanhos distintos. Vamos começar analisando um dado sobre o número de mortes por Covid-19 até a data de 8 de março de 2021. As informações de onde os dados foram retirados estão acima. Então, veja bem, na Bósnia morreram até 8 de 3 de 2021, 5.297 pessoas. No Brasil, 266.398. Na Eslovênia, 3.897. Estados Unidos, mais de 500 mil. Na França, 89 mil. No México, mais de 190 mil. Olhando esses dados, apenas para esses dados, em qual país teríamos mais chance ou maior risco de morrer por Covid-19? Uma forma mais rápida de responder essa pergunta seria se nós colocássemos esses dados em ordem decrescente, portanto, do maior para o menor. Daí chegamos que Estados Unidos está em primeiro lugar, com 522.847 mortes, e desses países que nós selecionamos, a Eslovênia está em sétimo lugar, em 3.897 mortes. Portanto, repetindo a pergunta, em qual país, baseando-se apenas nesses dados, em qual país existe maior probabilidade e o maior risco de morrermos por Covid-19? A resposta direta é os Estados Unidos, porque ele está em primeiro lugar no número de mortes até a data de 8 de março. O Brasil seria o segundo lugar onde haveria maior probabilidade de uma pessoa morrer por Covid-19, tomando como parâmetro esses valores absolutos. Agora, será que apenas esses valores são suficientes para nós chegarmos a essa conclusão? Vejamos uma outra situação. Antes disso, se nós pegarmos esses dados que estão na tabela e representarmos através de um gráfico, e aqui é um gráfico de coluna pictórico, fica bem mais evidente que os Estados Unidos têm a maior frequência e, portanto, baseando-se apenas nesses dados, o maior risco de uma pessoa morrer por Covid-19. A comparação no gráfico proporcional é tão gritante que a Eslovênia, a Bósnia e o Japão praticamente não aparecem no gráfico, porque o gráfico é construído respeitando a proporcionalidade do tamanho das barras em relação à frequência de cada barra, de cada variável. Portanto, observando o gráfico, fica evidente que a Eslovênia, comparada aos Estados Unidos, é praticamente zero. É tão pequeno que o desenho do gráfico não é visível. E o Japão é também muito pequeno e a gente consegue ver de forma bem leve. Então, o gráfico é uma forma direta de mostrarmos uma informação sem precisarmos entrar nos pormenores. Você bate o olho e já consegue perceber esta informação. Então, Estados Unidos oferece maior risco e depois é o Brasil. Agora sim, vamos analisar essa questão, mas com uma informação adicional. A informação seria: qual o número de mortes por milhão de habitantes em cada país? E o que aconteceria se nós fizermos esse cálculo? Ou seja, vamos a partir de agora não observarmos os dados absolutos que estão aqui na coluna mortes, mas sim dados relativos. E o que significa relativo? É um valor comparado em relação a um outro valor. Ou seja, nós vamos analisar o número de mortes de cada país, tomando como referência a população desse país. Porque é esperado que quanto maior o país, maior o número de pessoas que morrem por Covid-19, ou que morrem de problemas cardíacos, ou que morrem por acidente, ou que morrem violência de crime. Ou seja, quanto maior o país, todas as causas de morte tendem a ser maior. Mas também, da mesma forma que quanto maior o país, a tendência de ter maior número de pessoas mortas por Covid-19 aumenta, mas o número de pessoas que foram curadas
pela Covid-19 também tende a aumentar. Então, as duas coisas tendem a acontecer. Portanto, ao analisar, ao comparar países, número de mortes, é relevante e é importante olharmos a frequência relativa, ou seja, a frequência em relação a um referencial, que no caso aqui é o total da população. Então, vejamos. Então, a Eslovênia morreram 3.897 pessoas. Estava em 7º lugar na nossa lista anterior. E a população, 2.078.930. Como que eu faço esse cálculo do número de mortes por milhão de habitantes? Uma forma de fazer é eu fazer uma regra de 3. 3.897 está para 2.078.930 e eu quero saber agora 1 milhão. Então, 1 milhão está para X. Então, se 2 milhões corresponde a 3.897, 1 milhão, que é um pouco menos do que a metade, vai corresponder a X, que vai ser um pouco menos do que a metade. Multiplicando incluso, eu chego que X é igual a 3.897 vezes 1 milhão, dividido por 2.078.930. Fazendo essa conta, chegamos que X é 1.874,5. Uma outra forma de fazer o mesmo cálculo é pensar no número de mortes por habitante, ou seja, o número de mortes por cada um habitante. Então, para fazer essa conta, eu pego o total de mortes, divido pelo total de habitantes e chego a esse resultado de 0,001875, aproximadamente 18 décimos de milésimos por habitante. Só que esse número é muito difícil a gente pensar nele, né? É um número muito pequeno. Então, o que a gente faz para chegar no número de mortes por milhão? Se eu tenho 0,01875 por um habitante, eu multiplico por 1 milhão e chego no número de mortes por habitante. Então, multiplico por 1.000 e chego no número de 1.874,5 por milhão de habitantes. Aqui faltou a letra B. Então, – 1.875 habitantes por milhão, por cada milhão. Então, esse resultado eu vou colocar aqui, 1.874,5. O mesmo eu devo fazer para os demais países, chegando aos seguintes resultados. 1.874,5 para a Eslovênia, 1.579,6 para os Estados Unidos, 1.253,3 para o Brasil e 65,9 para o Japão. Agora veja que a situação inverteu. Podemos observar que o nosso ranking mudou fortemente, porque a Eslovênia, que estava em último lugar, agora, pensando em risco, a Eslovênia agora passa a estar em primeiro lugar, porque são 1.874 mortos por milhão. E Estados Unidos, que estava em primeiro lugar, está em terceiro. Então, do lado esquerdo, aqui temos o ranking anterior de valores absolutos. E do lado direito, temos o ranking com valores relativos. Então, podemos comparar aqui. A Eslovênia estava em 7º lugar, passou para primeiro lugar. Estados Unidos estava em primeiro lugar, ainda está mal, porque o risco dele está em terceiro lugar. E o Brasil estava em 2º lugar, agora está em 6º lugar. Veja como é importante você analisar os dados relativos e não os dados absolutos, porque num país que tem mais gente como o Brasil, espera-se que morram mais pessoas. Todavia, o Brasil, o número de mortes ainda é muito grande, porque eu não estou pegando o mundo, estou pegando apenas alguns países. 1.253
mortos por milhão, esse é um número muito grande. Se você comparar com o Japão, por exemplo, é 65,9. Graficamente, podemos comparar as duas situações. Então, o gráfico de cima é o número de mortes com valores absolutos. E o gráfico, e olha só o que acontece com a Eslovênia, comparada aos Estados Unidos, ela é tão pequena que praticamente a gente não enxerga a quantidade de mortes na Eslovênia. Todavia, agora, fazendo o gráfico do número de mortes por milhão de habitantes, olha o que acontece com a Eslovênia. Então, agora nós podemos repetir a pergunta. Em qual país existe maior risco de morrer por Covid-19, tomando como base o número de mortes por milhão? Agora fica evidente que é a Eslovênia. Então, temos duas questões interessantes para observarmos aqui. Primeiro caso, que é a Eslovênia, que parecia que era o menor risco, de fato é o maior risco, tomando como base os dados estudados até agora. Segundo fato importante, observe o gráfico de cima, como a variação do número de mortes é gritante entre um país e o outro. Agora, quando você pondera esse valor pela população, você vê que também varia, mas a variação não é tão grande. Há um certo equilíbrio entre os países, apesar da Eslovênia, Bósnia e Estados Unidos estarem muito grandes e o Japão está bem pequeno em relação aos demais. E continuemos então o nosso estudo. Para ficar bem clara a situação, vamos pegar uma situação, um modelo de probabilidade. Então eu tenho duas urnas. A primeira urna eu tenho 25 bolas pretas. E a segunda urna eu tenho 10 bolas pretas. Eu vou retirar aleatoriamente uma bola da primeira urna e uma bola da segunda urna. Em qual urna é mais provável eu retirar uma bola preta? Na urna que tem 5 bolas pretas ou na urna que tem 10 bolas pretas? Um outro possível raciocínio é, tenho duas urnas e as bolas pretas dão choque e as bolas brancas são isolantes. Então, se eu pegar uma bola preta, eu levo um choque. Se eu pegar numa bola branca, não levo choque. Vou fazer isso nas duas urnas. Em qual urna a probabilidade é maior de eu levar um choque? Na urna que tem 5 bolas pretas ou na urna que tem 10 bolas pretas? Uma pessoa desavisada vai dizer que é na urna que tem 10 bolas, porque 10 é maior que 5. Então vejamos agora a frequência relativa para chegar nessa resposta. A primeira urna tem 25 bolas ao todo. A segunda urna, eu tenho, está marcado 70, mas o correto é 75. A segunda urna tem 75 bolas pretas. Tem 75 bolas ao todo, não pretas. E a primeira urna tem 25 bolas a todas. Fazendo a proporção entre o número de bolas pretas pelo total de bolas, eu tenho 5 em relação a 25. Isso corresponde a 1 em relação a cada 5 bolas, eu tenho uma preta. Fazendo esta conta na forma decimal, eu chego a 0,2, que corresponde a 20%. Portanto, a probabilidade de eu retirar uma bola preta na primeira urna é de 0,2 ou 20%. Na segunda urna, eu faço a mesma relação. Total de bolas pretas pelo total de bolas na urna. Isso corresponde a 2 bolas a cada 15. Fazendo as contas, eu chego aproximadamente a 14 centésimos, que corresponde a 14%. Portanto, a probabilidade de eu retirar uma bola preta na primeira urna é 0,2 ou 20%, e na segunda urna é de 0,14 ou 14%. Consequentemente, é bem mais provável eu retirar uma bola preta na primeira urna do que na segunda. É mais provável retirar uma bola preta onde tem 5 bolas do que onde tem 10 bolas. Por quê? Porque
Na segunda urna tem mais bolas pretas, mas também tem mais bolas brancas. E a frequência relativa da segunda urna é menor que a frequência relativa da primeira urna. Portanto, para eu fazer essa análise, eu precisei comparar a quantidade de bolas pelo total de bolas. Desta forma, fica evidente para nós que ao comparar dois países ou duas populações de tamanhos distintos, eu não posso observar apenas o valor absoluto, mas eu tenho que olhar o valor absoluto em relação ao total da população. É esta informação que me permite comparar de forma correta duas populações de tamanhos distintos. Continuando o nosso estudo, vamos pensar novamente, agora em mortes diárias. Por que morte diária? Porque morte diária mostra a situação atual do país. Até agora, nós estudamos o número de mortes desde quando começou a pandemia. Então, quando eu estudei o número de mortes por milhão de habitantes ou o valor absoluto, eu estou olhando para o passado. Mas nesse estudo agora, eu vou olhar para o presente, o número de mortes diária. Para não haver nenhuma distorção, esse número de morte diária não é exatamente do dia 8 de março, mas a média entre os últimos 7 dias que terminou em 8 de março. Porque assim equilibra a questão de um dia ter divulgado mais números, porque o relatório não chegou, problemas logísticos de informação. Então, pegou-se a média dos últimos 7 dias do dia 8 de março para trás. Então, Estados Unidos está em primeiro lugar com 1.563 mortes diárias. Brasil em segundo lugar com 1.525. E em último lugar aparece a Eslovênia com 6 mortes. Nessa tabela incluímos Rússia com 423 e Paraguai com 25 mortes por dia. Mas, olhando esses dados, eu pergunto novamente, com base apenas nesses dados, qual país eu corro maior risco de morrer por Covid-19? Olho para Estados Unidos em primeiro lugar. Então eu digo, primeiro lugar é Estados Unidos, segundo lugar Brasil. Então, para onde eu não devo ir se eu não quero morrer por Covid-19, hoje, no dia 8 de março, seria Estados Unidos. Segundo lugar, onde uma pessoa não deveria ir, em 8 de março, seria Brasil, porque 1.525 mortes por dia. Todavia, precisamos olhar os dados relativos. Então, aqui temos a coluna novamente, e a última coluna é mortes, novas mortes, o número de mortes por dia, tomando como referência o último dia, 8 de março, por milhão de habitantes. Então, eu sigo o mesmo procedimento de usar uma regra de 3 ou calcular o número por habitantes e depois multiplicar por 1 milhão. Fazendo as contas, nós chegamos aos seguintes resultados. Brasil, 7,8 por milhão. México, 5,29 por milhão. Estados Unidos, 4,72 por milhão. Então, Estados Unidos, que estava em primeiro lugar, agora passou para terceiro. E o Brasil, que estava em sexto lugar, nesse estudo aqui. Nesse estudo, o Brasil estava em sexto lugar, agora está em primeiro lugar. Interessante observar a Eslovênia, que agora ficou em quinto, e o Paraguai está em sétimo lugar e o Japão em último lugar novamente. Então, se eu quero, baseando-se nos dados atuais do número de mortes, de fato, o lugar que oferece maior risco para uma pessoa morrer de Covid-19 é o Brasil, porque estou observando os dados relativos, 7,18 por milhão, bem maior do que o segundo lugar, e bem maior do que os Estados Unidos, que estava morrendo muita gente. Por que aconteceu isso? Se o número de mortes no Brasil é 1.525
e dos Estados Unidos 1.563. Por que acontece isso? Porque nos Estados Unidos são 1.563, maior do que o Brasil, mas numa população de mais de 300 milhões de habitantes. Enquanto no Brasil é mais do que 200 milhões de habitantes. Ou seja, a diferença de um país para o outro é próximo de 100 milhões de pessoas. E a diferença aqui não é tão grande. Portanto, fazendo a relação do número de mortes pela população, chegamos ao triste resultado de 7,18 mortes por milhão no Brasil, contra 4,72 nos Estados Unidos, que é muito grande. A Rússia com 2,9. A França, um número muito grande também. Olha que interessante a França. Só morreram 305 pessoas. Só não, isso já é muito, né? Mas comparado com o Brasil, é pouco. Morreu bem menos gente do que o Brasil. Mas a população também é bem menor. Olha só, o número de mortes por milhão é quase igual ao dos Estados Unidos. E o número de mortes absolutas é bem diferente. Porque a população é bem diferente. Isso mostra, comparando aqui Estados Unidos e França, como é fundamental fazer a comparação sempre pelo total de habitantes. Então, que fique bem claro, comparar valores absolutos de populações de tamanhos distintas não está correto. O correto é comparar os valores relativos. Olhando o gráfico, agora fizemos um gráfico de barra, que na verdade são as colunas colocadas na horizontal. Então fica evidente que o Brasil está em destaque aqui. Uma informação importante é que se fôssemos colocar esse gráfico em coluna, ou seja, na vertical, talvez essa coluna do Brasil tivesse que ficar um pouco menor pelo espaço que eu tenho disponível. No caso aqui na tela do computador. Então, todas as colunas iam ficar menores proporcionalmente e o Japão aqui ia ficar menor e talvez a gente nem enxergasse o Japão. Então, quando eu tenho esse problema de a coluna ter que ficar muito pequena, fazer esse gráfico talvez, de acordo com a situação, seja uma solução. Outra solução é que se eu tenho muitos dados aqui, por exemplo, uma folha A4, a folha é um retângulo onde a altura é maior que a largura. Então, se eu tenho muitos países, quero colocar um gráfico com muitos países, é melhor colocar esse gráfico, porque ele tem bastante espaço na vertical do papel, do que colocar o gráfico de coluna, porque ele vai ficar espremido. Então, é só uma questão estética. Usar este gráfico ou outro gráfico. Você escolhe de acordo com a conveniência. Bom, e aqui então nós terminamos esse nosso estudo sobre a importância de estudar, de utilizar as frequências relativas quando queremos comparar dados de populações de tamanhos distintos. Obrigado pela participação.